Venho hoje à tribuna com espírito verdadeiramente repleto de indignação contra o absurdo estabelecido pelo Estado brasileiro. Refiro-me às resoluções número 24 e 25 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, de 16 de janeiro de 2013. A partir de 1º de março, as pessoas jurídicas ou físicas que vendam ou comprem artigos ditos de luxo e de alto valor ou intermediem a sua comercialização ficam submetidas ao rigor da medida, obrigando-se a manter cadastro de seus clientes e dos demais envolvidos, inclusive representantes e procuradores. Luxo e alto valor, no entendimento do COAF, diz respeito a qualquer bens com valor superior a R$10 mil. A primeira questão que se põe é: qual foi o parâmetro utilizado para determinar que 10 mil é um grande volume de recursos, como diz a Lei 9.613 de 1998, que é objeto de regulamentação pelas referidas resoluções? Atualmente, qualquer carro usado com mais de 10 anos de uso pode ter esse valor. Então será considerado possuidor de artigo de luxo e de alto valor o trabalhador que conseguir comprar uma Caravan 1980, por exemplo. E para que não falar que estou exagerando, trago aqui o anúncio. Um anúncio anunciando uma Caravan 1980 por R$10 mil. Além disso, caso o mesmo cidadão faça transações comerciais em um período de 6 meses, que somem R$30 mil, o vendedor é obrigado a denunciar ao COAF, informando nome completo, número do CPF, número de registro civil, endereço completo, e se pessoa jurídica, razão social, endereço completo e nome de fantasia, CNPJ, bem com o nome completo e CPF e número de registro civil do preposto da empresa. Façamos então um exercício mental. O mesmo trabalhador que conseguiu adquirir a sua Caravan 1980 tem a oportunidade de adquirir agora um lote para que tenha a sua tão sonhada casa própria. Para tanto, vende a Caravan e utiliza os 10 mil, oriundos dessa venda, para aquisição do terreno. Bem, segundo o COAF, ele já transacionou 20 mil nesse período. Em sequência, supomos que por um motivo ou outro trabalhador que teve que se desfazer do seu terreno e por isso recebeu os mesmos R$10 mil, pronto, é suficiente para que esse seja denunciado ao COAF por ter realizado operações de grande volume de recursos, sem nunca ter tido nenhum centavo a mais do que os seus R$10 mil. Ou seja, senhoras e senhores senadores, todos os cidadãos da classe média, parlamentares, magistrados, professores de instituição de ensino, um gerente de uma loja de tamanho mediano ou um pedreiro, passarão a ser vigiados em suas vidas privadas pelo COAF, que julga ser R$10 mil uma quantia vultuosa. Como tudo isso não bastasse, a empresa que não cumprir a norma estará sujeita às punições previstas no artigo 12 da Lei 9.613 de 1998, que inclui multa e cassação ou suspensão da autorização para o exercício da atividade, operação ou funcionamento. Absurdamente, a multa a ser impetrada pode chegar a R$20 milhões. O objetivo é aparentemente nobre, haja vista que é o de coibir a lavagem de dinheiro, bem como prevenir o financiamento de terrorismo. Contudo, não passa de uma monstruosidade jurídica, um incremento da burocracia e uma violação dos mais básicos direitos fundamentais do cidadão, além de invadir competência do Poder Legislativo. Em primeiro lugar, é um incremento à burocracia porque reforça determinado elemento que está nas entranhas do Estado brasileiro. Vejamos, o Estado brasileiro tem algumas características que secularmente atrapalham, perturbam, dificultam a vida do cidadão comum. Todos sabemos o quanto é difícil abrir uma empresa ou um negócio, vender ou comprar um imóvel, ou até mesmo adquirir um automóvel usado. Esta característica, esse amor desmedido pela burocracia, é fundado, por sua vez, em 2 equívocos. O primeiro é que todo cidadão é, antes de tudo, mal intencionado.
o que é algo verdadeiramente absurdo. Para o Estado brasileiro, é o cidadão que deve se provar inocente todo o tempo. Para o Estado brasileiro, enfim, o cidadão é o culpado, mesmo que tenha se comportado durante toda a sua vida de maneira correta e idônea, respeitando a todos os ditames da lei, da moral e do respeito aos seus semelhantes. O segundo equívoco é que não se leva em conta que a cada novo controle há um novo impacto econômico que recai nas costas do contribuinte, já tão oprimido pelos custos financeiros e tributários que lhe são impostos pelo Estado brasileiro. Um controle a mais significa dinheiro a menos para o cidadão. Em segundo lugar, os direitos dos cidadãos são afetados porque nunca os controles são suficientes. Sempre é necessário algo a mais para garantir uma quantidade infinita a mais de segurança jurídica. É sempre preciso uma regra a mais, um registro a mais, uma informação a mais, uma autenticação a mais. Nunca o Estado brasileiro está satisfeito. Sempre é preciso exigir algo do cidadão, mesmo que isso seja absolutamente inútil. Sempre é preciso invadir um pouco mais a vida privada do cidadão brasileiro. Sempre o Estado se sente no desejo de mutilar um pouco mais as liberdades individuais. A liberdade do indivíduo é algo sagrado no Estado democrático de direito. Violá-la é violar a democracia. As resoluções, portanto, violam a democracia. Em terceiro lugar, invadem a competência do Poder Legislativo, como observa o tributarista Raul Aidar. Na Constituição Federal se vê que só leis podem criar sanções de obrigações e ou o Judiciário derruba esse monstro de imediato e o Congresso reage contra isso, ou implantamos de vez a ditadura fiscalista. Em outras palavras, o Estado brasileiro impõe ao cidadão uma situação autenticamente kafkiana. O cidadão é acusado sem mesmo ter cometido qualquer espécie de crime ou delito. O cidadão, na mentalidade torta do Estado brasileiro, é culpado sem nunca ter violado norma legal ou regra ética. Segundo Marco Antônio Pinto de Faria, especialista em planejamento tributário e contábil, as obrigações de investigar e policiar qualquer tipo de conduta fraudulenta são do governo. É como se o Estado terceirizasse o serviço que deveria prestar e não pagasse nada por isso. É impossível que uma empresa tenha infraestrutura e pessoal suficiente para fazer todas as averiguações que o governo exige, sobre risco de perda de registro profissional, multa, penhora de bens e prisão. A ditadura fiscalista do COAF que está se implantando no Brasil. Um valor de R$10 mil abarca praticamente qualquer coisa. Até a compra de um carro velho é considerado um produto de luxo e de alto valor pelo COAF. No âmbito da invasão do poder legislativo, extrapolam as resoluções do poder regulamentar do Executivo sobre a norma oriunda do Legislativo, segundo José Afonso da Silva, em seu livro Processo Constitucional de Formação de Leis. Pois que a norma, Lei 9.313 de 1998, refere-se a transações em espécie. E as referidas resoluções deixam subentendido que essa se aplica a qualquer meio de pagamento. As resoluções não são apenas um absurdo em termos de burocracia. Não. Estas são ainda pior do que os habituais desmandos do Estado. É a supressão do Estado de Direito no Brasil. É a vitória da arbitrariedade, do abuso, da ilegalidade promovida pelo Estado brasileiro. Nos moldes do que aconteceu com a juventude nazista, que, insuflada pelo governo, denunciava seus pais, pois é isso as resoluções pretendem transformar os cidadãos brasileiros. Em arremate, os textos das resoluções imbuem o presidente do referido Conselho de Poderes Ditatoriais, pois que dá a este a prerrogativa de expedir instruções complementares
as mesmas de forma monocrática, ou seja, ao sabor de seu arbítrio. Peço, pois, em nome da democracia do Instituto, que dispõe a todo cidadão a sua inocência até que se prove em contrário, que o COAF recupere o bom senso e revogue imediatamente as resoluções 24 e 25 de 2013, afiançando-se aos cidadãos brasileiros as garantias e direitos fundamentais previstos pela Constituição Federal. Senador Sodré, se me permite uma parte? Pois não, senador. Senador Sodré, essas exigências, se vierem a ser aprovadas, são todas incondicionais. Conversando, você me levantou também o caso dos advogados. É outro absurdo que o presidente Antônio Gustavo Rodrigues defendeu outro dia num seminário. Muito obrigado, senador. Obrigado, senador. Mas não vai entrar em vigor, já está em vigor. Já está em vigor. Já está em vigor. Senhoras e senhores senadores, caso haja manutenção dessa anomalia jurídica, voltarei a essa tribuna para reforçar os argumentos aqui expostos e promover outras ações cabíveis ao fato. Era o que eu tinha que dizer. Muito obrigado.